disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, diante da liturgia deste final de semana, nós nos perguntamos, e isso passa pela nossa cabeça, qual é a motivação de estarmos aqui nesta manhã fria? Porque poderíamos estar lá na nossa casa, né? Debaixo de 3 cobertores, levantar só meio-dia, né? Só na hora do almoço, e olha lá, poderíamos estar lá, não poderíamos? A cama, um lugarzinho quentinho, ninguém poderia mexer conosco, mas nós estamos aqui, em torno do altar do Senhor. Isso mostra que, diante da liturgia que nós acabamos de ouvir, das sagradas palavras, tanto do profeta como do próprio Deus, é que nós fomos chamados pelo próprio Deus, assim como Mateus. E se nós estamos aqui, é porque nosso Senhor chegou até nós e disse: segue-me. Por isso nós estamos aqui. Estamos cumprindo esse chamado que nosso Senhor realizou a nós. E depois de termos celebrado todas as liturgias, né, nós vimos isso no último final de semana, o tempo da Páscoa, o período das aparições de Jesus. Depois nós celebramos Pentecostes, o Espírito Santo que deu em nós um impulso missionário para participarmos do discipulado de Jesus, para que nós possamos assumir de fato esta missão, para que nós sejamos os portadores do seu Evangelho e também de sua luz. E diante de todos estes ensinamentos, nós precisamos olhar para dentro de nós. O que essas coisas têm causado em nós? Diante de todos os ensinamentos de nosso Senhor, o que estes ensinamentos causam em nós? E daí nós paramos para perceber qual é a nossa situação em relação à fé. Será que somos pessoas cheias de fé? Ou a nossa fé ainda está mais ou menos? Mas por que o padre está provocando estas perguntas? Né? Porque é justamente isso que a liturgia nos provoca neste final de semana. Diante de todos os ensinamentos de Jesus, diante das celebrações que nós participamos, nós não podemos ser as mesmas pessoas. Nós precisa causar em nós uma mudança de vida. Aí voltamos àquele tema que nós refletimos no último final de semana, e que a liturgia também deste final de semana mais uma vez toca nesse assunto: a conversão. Não estamos convertidos, estamos no processo de conversão, para que assim nós possamos atingir a perfeição da qual nós perdemos. Mas Deus quer que nós sejamos perfeitos, mesmo diante das nossas quedas. Mas Ele nos apresenta meios de como buscar essa conversão. Aí nós entramos no outro assunto, que é a oração diária, a comunhão e assim por diante. A espiritualidade da qual nós somos chamados a cultivar, para termos um contato com o próprio Deus.
nós acabamos de ouvir, tirado do profeta Oséias, Oséias está muito preocupado. Oséias começa a perceber que o povo de Israel começa a buscar outros meios de espiritualidade. Eles começam a buscar outras culturas, outros povos, e começam a viver então no secretismo. E diante daquele secretismo, o profeta começa a observar que tudo aquilo que eles estão realizando é algo vazio. Eles vão até lá nas tendas, compram um animal, levam para o altar, realizam o sacrifício, mas aquilo é algo muito vazio na vida deles. Tudo aquilo que eles estão realizando não causa nada na vida deles. E por isso nós somos provocados para essa liturgia, porque nós estamos aqui na igreja hoje, nós rezamos o nosso terço, nós realizamos a nossa novena, nós vamos em Aparecida Pé, nós vamos em Três Pontas, nós vamos em Baipendi, no Santuário da Beata Minha Chica, mas estes atos, estes ritos, o que tem causado em nós? Porque se não causa nada em nós, meus queridos irmãos, é algo vazio. E aí nós nos perguntamos, então, por que nós realizamos essas coisas? E a liturgia nos provoca isso. Se nós participamos na missa todos os finais de semana, se nós vamos durante a semana, se nós rezamos o terço, se nós fazemos novena, se nós realizamos as nossas peregrinações, é para que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. Se isso não for, não adianta. Não tem por que realizar essas coisas. E é justamente isso que acontece com o povo de Israel, os israelitas. Eles estão tão fascinados nos ritos e querem cumprir de fato os ritos, e os ritos então começam a não ter sentido em suas vidas. E é isso que causa uma grande preocupação no profeta Oséias. Como pode este povo realizar tantos sacrifícios, tantos ritos, mas isso não causa nada na vida deles? É vazia. E aí nós somos chamados a colocar tudo em prática, aquilo que nosso Senhor sempre nos convidou a colocar. Por isso, o participar das missas todos os finais de semana é importante, porque nós nos aproximamos de Deus. Por isso, rezar o nosso terço e contemplar a paixão de Jesus é importante para que o nosso coração seja semelhante ao dele. O realizar as nossas novenas com os nossos santos de devoção é para que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus, para que nós sejamos santos, assim como Deus é santo. É o desejo do próprio Deus. Por isso, ao sair da missa, eu preciso colocar em prática tudo que eu aprendi aqui. A missão começa ao sair por aquela porta, para que de fato eu seja um verdadeiro discípulo de Jesus e para que eu possa levar o Evangelho de Jesus. Mas temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes nós ficamos presos demais nos ritos. O que nós estamos realizando agora é o rito, e nós precisamos dele, para que nós possamos nos aproximar do grande mistério. Mas este rito não pode ficar somente preso no rito, é preciso ir além. E é isso que Jesus espera de nós, que diante de todos os ensinamentos dele, que nós possamos ir além. E o que nosso Senhor coloca para nós? Não quero sacrifícios, mas quero misericórdia, eu quero amor. E é isso que nós precisamos vivenciar. Às vezes ficam presos demais, pode, levanta a mão, bate palma, não pode, e assim por diante, né? E nós esquecemos de viver a misericórdia do próprio Deus. E a nossa vida perde o sentido. Assim como o povo de Israel perdeu o sentido. Mas Oséias vai lá e começa a puxar a orelha daquele povo. Olha, percebam a forma como vocês estão vivenciando a fé. Não é isso que Deus espera. E não é isso que Deus espera de nós, meus irmãos.
Deus espera que nós exerçamos a sua misericórdia, para que nós sejamos como Ele. E o mais bonito nesta liturgia é que Deus, Ele escolhe justamente os mais fracos. É o que nós ouvimos no Evangelho. Jesus escolhe justamente Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E quando nós pegamos nas Sagradas Escrituras quem é o cobrador de impostos, é a pior pessoa que existe. Os judeus faziam questão, ao que vinha um cobrador de impostos, eles mudavam de lado. Eles não passavam perto. E se um judeu era um cobrador de impostos, eram inimigos. Era ser um cobrador de impostos. E o que nosso Senhor faz? Ele faz questão de chamar este cobrador, para que assim ele possa adentrar na sua casa e fazer a refeição. E o mais bonito é o que nosso Senhor responde aos judeus, né? Quem tem saúde não precisa de médico. Eu vim para os doentes. E aí nós entendemos o sentido da Eucaristia, né? A Eucaristia não são para os perfeitos, mas sim para os imperfeitos, que somos nós, os filhos. Porque nós precisamos deste remédio, para que a nossa vida esteja curada a partir dessa força divina que vem do próprio Deus. Portanto, nós somos chamados por Jesus. Não importa a condição de vida que nós estamos, não importa se por diversas vezes passa em nossa cabeça se vamos dar conta ou não, se nós somos pecadores e se nós não somos dignos de seguir Cristo, e nosso Senhor fala para nós: você é digno. Não importa a sua condição de vida, mas desde que você busque a graça da conversão. Que é isso que aconteceu com Mateus. Mateus sabia muito bem a condição de vida que ele levava. Mateus sabia muito bem o quanto ele era rejeitado. Mas Mateus, ele sente o acolhimento pelo próprio Deus. Quando o nosso Senhor vai até ele e convida: venha, segue. E nosso Senhor faz questão de revelar a ele a sua intimidade. E é isso que nós precisamos, ser com Jesus, revelar a Ele a nossa intimidade, porque Ele já revelou a nós. Estamos aí nos preparando para celebrar o coração de Jesus na próxima sexta-feira. E quando nós olhamos para o coração de Jesus, Ele faz questão de apontar com o seu dedo para o seu coração, para mostrar a nós a sua misericórdia. E nós vamos até este coração para beber desta misericórdia, para que nós sejamos misericordiosos. Lembra daquele famoso ditado que o padre muitas vezes gosta de recitar com vocês? Filho de peixe, peixe não é. Filho de misericordioso, misericordiosozinho ele é. Nós precisamos ser igual a Deus. Nós precisamos buscar essa configuração ao coração de Deus. Mas, meus queridos irmãos, para seguir Deus, é preciso deixar tudo. Deixar tudo. Deve ser desapegado às coisas deste mundo. Mateus deixou tudo, principalmente as suas riquezas. Deixou tudo para seguir Jesus. Nós precisamos também deixar tudo para seguir Jesus. Não importa a idade. Sabe, padre, eu já estou com uma determinada idade, eu já não consigo seguir Jesus. Consegue. O seguir Jesus é na prática. E se nós olharmos para a segunda leitura, quantos anos tinha Moisés? Quantos? Moisés não sei quem é. Quem é? Abraão. Quantos anos? 100 anos. E ele deixou tudo para seguir Jesus. E nós às vezes somos novos demais, né? E já queremos e vendemos para as coisas do mundo.
que nós possamos deixar tudo, meus queridos irmãos, para seguir Jesus, porque vale a pena seguir nosso Senhor. Este é o caminho, e nós queremos buscar este caminho para chegarmos na eternidade. Amém.